Salve pessoal, voltando aí às aulas. O vídeo anterior a gente viu uma introdução ao Asyncio, né? Que ele utiliza o Event Loop, etc. E agora eu vou mostrar como é que funciona esse Event Loop, né? Fazendo uma analogia aos sockets, porque o Asyncio ali internamente utiliza as mesmas funcionalidades que a gente vai mostrar aqui com sockets, né? Então vamos aqui criar uma pasta, Asyncio Event Loop. Touch, Asyncio Event Loop, Socket, Blocking, One Client. Bom, a gente vai criar aqui um socket que ele permite um cliente conectar, né? Só que é um socket que bloqueia. É um blocking, blocking socket. Então, vamos lá. Vou botar aqui socket, né? Server socket igual socket.socket socket AFINet socket.socket string. Esse AFINet aqui, se tu ver, é uma constante, são números, né? E o que que significa? Eu tô dizendo que o nosso socket ele vai ser do tipo endereço, né? Que vai ser tipo o hostname e o número da porta. E o socket string quer dizer que a gente vai utilizar nesse socket o protocolo TCP/IP, né? Service socket set socket socket.sol reuse ADDR1. O que é esse só reuse address, né? E o valor 1. Eu estou dizendo que quando a gente restartar o socket ou pará-lo e tal, e quiser rodar novamente, o valor 1 ele permite a gente reutilizar o endereço que a gente setar, né? Então, por exemplo, se eu setar para esse socket, o server aí rodar na porta 8000, o endereço localhost, né? Se eu parar o socket, o server socket e rodá-lo de novo, aí vai permitir eu utilizar o mesmo endereço. Porque se eu não pôr, pode demorar um pouco até o sistema operacional fazer a limpeza, né? Fazer o unbind desse endereço para essa porta. Você vê também é tudo tipo tudo variável e tal, né? Variável não, né? Número. Mas esse é o significado desses números, né? Nós vamos botar aqui endereço, uma dupla, botar o localhost 0.0.1 e a porta vamos rodar na 8000. Vou fazer um bind endereço, ou seja, o socket vai rodar nesse endereço e vou botá-lo para executar, começar a ouvir conexões, né? Fazer um try except aqui, try except não, try finally seria aqui com e client address, endereço, né? Server socket.accept. Isso aqui quer dizer que quando o nosso server receber uma conexão, o ponto .accept retorna a conexão do cliente e o endereço dele. Tanto que eu vou até printar aqui. Conexão. Caralho. Um pouco estranho aqui, peraí. Aí. Conexão recebida de cliente ADDR. Vou criar um buffer aqui. Porque toda a mensagem que vem do cliente da conexão, né? Ele vem em bytes, né? Aí eu setei aqui uma variável com valor de bytes vazio. Vou fazer um loop do tipo seguinte: buffer -1 igual p
dados com recv, if not dados, break, else, print, mensagem, dados, buffer equals buffer plus data, print, mensagem completa, buffer, e vou enviar a mensagem que ele enviou para o server de volta para o cliente, né? Então eu vou fazer com.send buffer. E aí no finally eu fecho o server, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu botei que o buffer ele é vazio, né? E faço um loop. Esse índice -1, eu vou pegar o último elemento desse bytes, né? Que ele é uma sequência. O último elemento e posso dizer, tipo, isso aqui seria tipo start e stop, né? E no caso, como eu tô pegando o último elemento, seria tipo do último elemento para frente. Se ele for diferente do caractere especial new line, ele entra no loop. Dados com.recv. Esse método, ele quer dizer o seguinte: o cliente conectou, né, no server socket. Ele enviou alguma mensagem, então na conexão eu faço o ponto .recv, que é receive the message. Só que eu boto aqui quanto que eu quero receber dessa mensagem, ó, buff size. Eu quero pegar só 1 byte. Se o cliente não mandou nada, né? Então eu faço break e vou sair do loop. Se não, eu vou printar a mensagem dados, buffer, que é o buffer mais dados. E aí qual é o objetivo disso? Se o cara me mandar uma string tipo teste, eu vou printar tipo T-E-S-T-E, e sempre que o cliente envia a mensagem de uma string, vai um new line no final, né? E aí por isso que eu faço essa condição aqui, ó. Que se for diferente do new line, o recv ele faz um buffer, né, uma string. Então, tipo, não vai vir para cá os dados, o teste. Vai vir um caractere por vez, um byte, né? E aí eu vou printando. Print mensagem dados, que seria cada caractere, né? E aí, quando ele printar todos os caracteres, você vai ver que, tipo, o buffer ele vai estar com -n, ele não vai entrar nessa condição. E aí eu vou printar a mensagem completa, que é o teste com /n. E depois na conexão eu mando de volta tudo que o cliente enviou para o server socket, né? Então vamos fazer aqui o exemplo rodando, né? Vamos lá, assim que os event loop socket. Aí eu vou agora conectar usando o netcat. Vou te editor aqui. Vou botar aqui nc localhost 8000. Conectei, ó. Conexão recebida de 127.0.0.1. Aí eu vou enviar. Oi. Ó, ele printou cada caractere, o new line, depois mensagem completa e o server desligou. Show. Isso aqui seria o socket, né? Só que o que é interessante disso aqui é que, como ele é um blocking socket e ele só suporta uma conexão, a gente quer fazer de forma análoga para explicar o event loop, a gente tem que fazer esse socket aceitar mais clientes, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui. Acho que nem precisa criar um novo módulo. Vamos aproveitar isso aqui mesmo. Bind, listen.
Só que para aceitar, como são sockets block, né, para aceitar mais clients, a gente tem que botar ele o- a opção blocking ser falsa, né? Server socket set blocking false. Vou criar uma lista aqui de conexões. E aí, vou criar aqui um while true. Vou fazer um try. Fazer um try aqui. Set block IO error. Pass. Com o socket também. Porque tipo, a gente criou, por exemplo, quando a gente cria o server socket é um socket. Quando vem a conexão do cliente é um segundo socket. Então a gente tem que deixar todos os sockets serem não blocantes, né? Então tem que ser falso também. Então falso. E aqui vou fazer um append da conexão do cliente, né? Bom, e aí, por ser in connections, farei o seguinte. Botar um try também. Block IO error pass. E aí buffer, while buffer. E aí vou fazer o C, né? Que é da conexão. Buffer dados, mensagem completa. E C. E aqui não vou usar o send. O send é tipo mandar mensagem. Ele é bem parecido com o send all. Mas ele manda meio que chunks de mensagem, né? Se tu ver aqui, ó. Eles são bem parecidos, ó. A assinatura deles, né? Mas geralmente tu manda o send all quando tu quer mandar todo o buffer e o send quando tu quer mandar parcial. Na prática não faz muita diferença. E aí, beleza. E agora vamos demonstrar que esse WebSocket ele aceita mais de uma conexão, né? Primeiro que a gente tem um while true aqui, né? Então ele não vai, tipo, conectar o cliente, mandar mensagem e depois fechar, né? Ele continua no loop aqui, ó. Então vamos lá. Vou botar Python sync event loop socket. Beleza. Aí vou conectar aqui, ó. Localhost 8000. Conexão recebida. Deixa eu ver se consigo duplicar isso aqui. Não, não consigo. Vou botar NC localhost 8000 também. Ó, recebi duas conexões. Agora, olha que interessante, né? Vou digitar uma mensagem aqui. Oi. Recebi. Oi. Show. Se eu botar aqui, ó. Oi. Oi também. A. A. B. B. Show de bola, né? Tô aí recebendo mensagens de dois clients ao mesmo tempo. E sucesso. Ó, mensagem completa, mensagem completa, mensagem completa. Beleza. Só que, qual é o porém disso aqui? Você criou aí um WebSocket concorrente, né? Que aceita mais de uma conexão. Mas se tu for ver aqui, ó, o consumo de CPU, olha como está o processo do WebSocket. Meu, quase a CPU toda. Ou seja, consome bastante processamento, né?
E daí como é que a gente poderia, tipo, resolver isso, né? Aí entra algo que o Event Loop usa por debaixo dos panos, né? E a gente vai reproduzir isso usando sockets aqui, que se chama os selectors. Não sei se você lembra no vídeo anterior que eu comentei que tem uma base ali de fazer criação de task no async, ou de como ela é alocada no Event Loop, né? O Event Loop por si utiliza esses selectors. E a gente vai demonstrar aqui. Beleza. Então, nos selectors aqui, o que nós podemos fazer? Primeiro, nós vamos fazer um import de selectors aqui. Vamos criar o selector, que é o default selector. Default selector, quando tu instanciar ele, ele pega o selector do teu sistema operacional. E o que é esse selector? É nada mais que o sistema de notificações do teu sistema operacional. Então a gente seleciona ele aqui, continua o código normal, né? Listen, bind, set blocking, false, né? Ponto listen. Só que aí a gente vai ter um passo anterior aqui, que é selector.register service socket selectors.eventReg. O que quer dizer isso aqui, né? Eu estou dizendo o seguinte: sistema de notificações do meu sistema operacional, registre esse socket do server aqui, né? Para você monitorar a atividade deles. E eu quero que você monitore os eventos, no caso, né? Não atividades, seriam os eventos. Seriam os eventos de leitura. Você vê que é nada mais que uma operação aqui de bytes, né? É um evento de leitura. E agora eu vou modificar isso aqui. Eu vou botar um while true. Isso aqui seria a gente reproduzindo o event loop. Só que, tipo, ao invés de ser o async.run, isso aqui é um event loop explícito, né? Vou botar eventos selector.select timeout 1. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui seria selectors. Você aí que tem registrado o socket, faça uma iteração nele e veja se tem algum evento acontecendo. Que seria a mesma coisa que o Event Loop faz. Ele interage numa lista lá de eventos e faz lá as execuções, pausas, etc. Se eventos length for igual a 0, print. Não há eventos no momento. For evento em events. Lembrando que o select, né? Ele retorna uma lista que é uma tupla com selector key e um inteiro, né? Então, como a gente não vai precisar desse segundo retorno, aí pode ser um underscore, né? A gente só quer o evento em si, né? Só que para pegar o evento em si, a gente tem que ainda acessar uma propriedade do evento, que ele é um objeto, né? Seria evento.fileObject. Se tu ver aqui, ó, ele é um file descriptor like. E aí, se tu for vendo aqui, pode ser um inteiro, pode ser um objeto que implemente esse protocolo aqui, file no, o qual o socket implementa, né? E aí
como é um evento. No caso aí pode ser um evento do tipo server socket, né? Que é o nosso socket. Então a gente tem que fazer aqui um if else. Seria event socket igual server socket. E aí vou fazer a mesma coisa que fiz ali antes, né? Client ADR, que é o server socket, ponto accept. Aí temos que botar ele não block, né? False. Conexão. Conexão recebida. Bom. E, como eu falei, né? O server socket é um socket e a conexão do cliente é um outro socket. Então a gente também vai registrar essa conexão do cliente, né? Para que quando tiver eventos dele, a gente também capturá-los, né? O sistema de notificação do sistema operacional notificar o processo Python aí. E aí a gente vai fazer o registro de novo. Vamos passar o com e também vai ser do tipo leitura, o evento, né? Beleza. E o else, aqui no caso, a gente vai botar dado, evento, socket, né? Receive. Será que ele não sabe que é um. É, ele não sabe que é um socket, mas é um socket. E o chunk a gente vai botar 1024, não precisa ser um byte, né? Então a gente printa aqui, mensagem, dado. E a gente manda de volta, né? Events, socket.send dado. Você vê que é bem diferente disso aqui, né? Então, vamos, por exemplo, aqui fechar isso e vamos rodá-lo. Não há eventos no momento, não há eventos no momento. Vou fazer um clear aqui. Um outro clear aqui. E aí vamos botar nc localhost 8000 e nc localhost 8000. Você vê, ó, conexão recebida do socket, não há eventos no momento. Conexão recebida, não há eventos no momento. Se eu botar a mensagem lá, e se eu botar aqui, lá, também, ó, show de bola. E aí, o mais interessante, né? Vocês se lembram que o top tava, quando a gente mostrou o processamento aqui na máquina, tava, tipo, beirando os 100%, né? Aí se tu ver agora, ele nem sequer aparece aqui, ó. Tem um PyCharm e tudo, mas. Deixa eu ver se eu consigo. É, se eu mandar aqui umas mensagens. Nem sequer o processo sobe aqui. Pra te ver como, usando o sistema, os selectors do teu sistema operacional, né? Você não precisa ficar toda hora ali fazendo um pooling no socket. Tu deixa o sistema operacional te notificar. Então você não fica ali usando o processamento da CPU. Deixa eu ver se eu botar aqui. Ó, nem chega nem a 2, 3% de processamento. Então é muito mais performático, né, do que tu utilizar sem os selectors, né? Tu ficar dando pooling ali de como estava antes. E é por isso que o async utiliza os selectors por baixo, né? É assim que ele é mais performático, usando uma thread só, né? Aí vamos ver aqui se tem um server só utilizando. Hum,
gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos transformar esse código agora utilizando o async, né? E depois a gente vai comparar eles para relacionar, né, os conceitos. Pera aí. Voltei, tava nos e-mails aqui, rapaz. Vamos criar um outro módulo aqui. Assim que o event loop. Aí assim que o socket. Vou fazer uns imports aqui. Assim que o socket também, né? Vou fazer o seguinte. Vou criar primeiro o main, né? É o mesmo processo lá que fizemos antes, né? Socket.socket, socket.afinet, socket.socket, socket.string, tal. Opa. Eu, hein? WhatsApp agora, legal. Server socket, aí site socket, socket socket.socket, reuse, DDR, aí o server DDR, né? Endereço 127.0.0.1 server socket block false server socket.byte server address server socket.listen. E aí vou ter que criar uma corrotina para fazer o listen, né, de conexões. Assim que deve escutar, vamos. Aí a gente vai passar para ele o socket, né? O server socket e o loop do event loop, né? E aí a gente vai botar um while true aqui para ele ficar escutando, né? Aí vai ser com client DDR igual await loop.sock accept. Como foi dito antes, os sockets aqui do módulo nativo do Python, como o async, eles utilizam um selector por baixo, né? E o async ele também disponibiliza métodos semelhantes ao do socket, né? Do módulo socket. E aí, você tem o accept, que seria para receber a conexão, seria sock accept, né?
E aí você passa o server socket. Já ao contrário aqui que você só dá o accept, né? Utilizando o objeto do server socket, né? Aí aqui é o contrário. Você tem que passar o server e o método. Aí após isso, a gente tem que fazer a mesma coisa, faz o com set blocking false, que ele não está reconhecendo. Int f conexão recebida, né? Você vai botar o cliente ADDR. E aí a gente vai agora criar uma task de alguma corotina para a gente reproduzir o que estava antes ali. Então vamos criar uma outra corotina chamada echo, que a gente vai responder de volta a mensagem que o cliente mandou, né? A gente tem que passar com, que é o socket, seria a conexão do cliente, né? E o loop. Aí vamos fazer o seguinte, fazer um while data await loop.sock requive, tem que passar a conexão, e o chunk, né? 1024. E aí a gente responde de volta, que é o loop.sock send o com e dado. Beleza. Aí aqui no create task, a gente vai lá e faz o seguinte. Echo, passar a conexão e o loop. E a gente tem que também chamar o await, né, do escutar cons, que seria o server socket. E o loop, né? O loop a gente pode passar o loop do async.run, né? E aí a gente vai pegar o running loop aqui e passa como argumento. Tá. Aí agora a gente dá um clear. Vamos rodar aqui. Ah, a gente fizer o teste novo, né? Ser localhost straight to me. Ser localhost straight to me. Ah, ah, ah. Então, idêntico, né? Ao que estava usando só os selectors e só socket. E aqui sem usar o selector, porque o async por baixo utiliza, né? E só o socket e async, né? Daí agora, o que a gente pode fazer para comparar, né? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para. Deixa eu só mexer aqui um pouco. Sobe. Tá. Deixa eu terminar isso aqui. Keyboard interrupt. Ver se eu consigo fazer um overwrite aqui. Beleza. Primeiramente, né? Vamos definir aqui. O async.run ele cria, né? O event loop. Já aqui a gente reproduz ele de forma explícita. Outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui eu falei que a gente. Ó, você pode ver que tem dois registros, né? A gente está registrando aqui
os sockets para eles serem monitorados pelo sistema de notificações do sistema operacional, né? Então, sempre que tiver um evento de leitura, quando ele bater aqui no select, os eventos vêm para cá. Aí a gente faz um loop nele e aí a gente, além de fazer o loop, a gente meio que faz um dispatching aqui manual, né? Para saber qual tipo de evento e tal, para poder processar o evento, né? Já aqui no Asyncio não, não tem esse register, né? Por que ele não tem esse register? Porque a gente cria ele aqui mesmo, ó, no asyncio create.task. Esse seria meio que o register do asyncio, né? E aí vocês podem ver que aqui tem um manual dispatching, né? Só que a gente não fez a mesma coisa no asyncio, porque a gente fez uma função separada, né? E aí você percebe que, tipo, o código asyncio, ele é concorrente, assim como esse aqui, só que ele parece ser síncrono, né? Ao contrário daqui, ó. Inclusive você tem que fazer esse dispatching aqui, né? De selecionar. E aí por qual motivo? Por causa da natureza, né? Por exemplo, vamos supor, ver a conexão do cliente aqui. Primeiro, né? A gente setou o server. Aí o server a gente começa a escutar conexões, né? Quando vem uma conexão, ele cria uma task. Passando a conexão no loop, criou a task. Aí vem um while true de novo aqui. Pá. Ele vai bater aqui no sock accept e vai resumir, né? Vai suspender o escutar cons até vir uma nova conexão. E já aqui, quando ele entra, quando a task executa, aí vamos supor que o cliente mandou uma mensagem. Ele vai await lock.sockrecv, que é receber, né? Recebeu a função, recebeu a mensagem, manda de volta para o cliente. E aí quando ele bater de novo aqui, não tem mais nova mensagem, né? Então o que que acontece? O while dado, né? Como não veio mensagem, que é bytes vazio, ele sai da corotina aqui e a task fica finalizada, né? E aí você vê aqui, é muito mais legível você usar o asyncio aqui. E também você consegue, tipo, suspender as corotinas aqui, né? Que essa é a grande vantagem do asyncio, que ele é meio que... você tem estados, você consegue controlar os estados das corotinas. Então, sabe, tipo, o momento que tu quer suspender ela, depois resumi-la. E aí ficaria mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo representar em um gráfico aqui. Hum, Daria pra fazer assim. Ficaria mais ou menos assim, ó. Ah, esse aqui seria o selector, né? Da esquerda ali. Você teria. Acho que vou ter que fazer maior aqui.
E aí aqui você teria, por exemplo, isso aqui seria um. Isso aqui representa um processo Python, né? Aí você tem a main thread, né? Aí aqui. Você, ah, session off. Certo. Tá. Eu- Deixa eu só responder o zap aqui, calma aí. Hum, tá, voltou aqui. Beleza. Aí na main thread, o que que tá rolando? É basicamente esse while true aqui, né? Seria o while true, checa eventos, né? Acesse os. Seria mais ou menos isso aqui, né? Na main thread. E obviamente que essa checagem de eventos ela acontece por causa do selector, né? Que aí é o sistema operacional notificando. Aqui, sempre que ele vai bater aqui selectors.select, aí o sistema operacional envia os eventos que ocorreram, né? Para poderem serem processados. E aí já no asyncio é isso aqui também. Uma main thread, porque é uma thread única. Só que ao invés desse while true, né? Você vê que ele faz o quê? Await, escute as conexões. Vai suspender a main, vai rodar escutar conexões, vai ficar no loop aqui. Esse seria aqui o while true, né? Só que no caso, não é tão explícito a checagem de eventos, né? Eu só faço while true aqui para escutar as conexões. Quando vem uma conexão nova, eu vou criando tasks. Então, basicamente, ficaria aqui o escute as conexões, não eventos, né? Porque a gente não está usando aqui os selectors de forma explícita, mas por debaixo dos panos, sim. Escute as conexões, aceite a conexão, crie tasks. Então vai ficar tipo, seriam três fases aqui, né? Ao invés de uma só. Aí, escute conexões, aceite a conexão aceite a conexão que veio, crie tasks. Aí você vai ver que vai criar várias tasks. Pum, pum, pum. E aí, essa seria a vantagem do Asyncio, né? De ser muito mais legível, você poder pausar a corrotina quando gostaria. E é isso. Então, essa que é a analogia entre sockets e o event loop do Asyncio, né? É exatamente o mesmo. Tipo, realmente fazer uma iteração aí numa lista de eventos que o sistema operacional retorna. E aí vamos supor também que dá para demonstrar aqui. Vamos dizer. Acho que deu uma mudadinha aqui no.
Vamos botar aqui agora o seguinte. E se numa das tasks aqui aconteceu um erro, por exemplo? Então vamos supor que eu bote aqui if dado igual a erro. Vou fazer uma exceção aqui. Raise exception erro. Vamos ver o que que acontece. Normal, né? Botar erro. Task exception nunca foi recuperado, né? Não é recuperado, nunca foi, tipo, capturado, no caso. Por que isso acontece, né? No trade task, você criou a task e tudo mais, ela vai rodar, né? E aí deu uma exceção. Pô, beleza. Essa exceção, ela vai ser nada mais que um resultado da task. Então, vamos supor. Vamos dizer que eu vou criar uma task aqui. E vou printar aqui. Tem que dar tempo também de eu conectar, né? Então, vou botar 5 segundos aqui. E aí eu vou printar aqui print task.result. Não, acho que não deu tempo. Deixa eu botar 10 segundos. Deixa eu ver se eu boto aqui print. Cascas. Ah, ele tá no sleep ainda. Tanto que ainda nem retornou, né, no socket. É. Hum, talvez se eu fizer o seguinte. Tasks. Deixa eu botar aqui. Print task result if tasks. Else nada. Tá.
Task exception was never retrieved. Bom, eu queria muito mostrar isso. Porque, tipo, quando você dá exceção numa task, essa exceção também vira o resultado da task, né? Eu queria demonstrar. Deixa eu ver aqui, tasks. Eu. Mas por que diabo ele. Nossa, acho que só de eu estar criando uma referência pra ele. É, eu tô criando uma referência pra task. E aí, como eu tô criando uma referência, a task ela não é apagada pelo garbage collector, né? E aquele erro que a gente viu, né? Porque a task, a exceção não foi capturada, só acontece quando o objeto task é limpado pelo garbage collector. Deixa eu ver se tem uma maneira aqui. Hum, vamos ver o Ele printou as tasks, né? Então, só que né? Ah, já sei o que eu vou fazer, pessoal. Vamos tratar essa exceção. Fazer o seguinte. Try. Recebi mensagem. Tá. Aí vou fazer um exception. Login exception. E finally connection close. A gente vai fechar a conexão do socket do cliente, né? Quando tiver exceção, né? A gente vai printar ela aqui também. Aí, no escutar as conexões, é o seguinte. A gente continua com tasks.append task, né? E aí. Vamos ver o que que dá aqui. Hum, acho que talvez eu defini aqui antes do tasks. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ele. Vou botar um breakpoint, na verdade. Logou, né? Entrou no exception, logou a exceção. Agora vamos ver aqui o tasks. Echo
pendente. Ainda não terminou de rodar, né? Vamos ver se eu tenho um result dele. Provavelmente não, porque ele ainda tá pendente, né? Ainda não foi setado. Vou ver se. Como é o while true aqui? Pelo menos a gente já consegue tratar esse som e fechar a conexão do cara. Tanto que fechou aqui. Quero muito mostrar isso. Try await. Fazer um login também do Python. Acho que tem que tirar o. Tem que tirar um tratamento aqui. Mas a gente mantém aqui para fechar a conexão. Putz, será que ele. Tá, não vamos fechar. Não vamos tratar isso aqui também. Ver o que acontece. Tá. Vamos ter que apelar para sinais, pessoal. O que seria sinais? Vamos voltar aqui o tratamento e tudo mais. Na verdade, sim, tratamento. Vamos deixar aqui. Já que aqui não tá indo. Vamos fazer o seguinte. A gente vai criar aqui um sinal.
Você viu quando eu cliquei ali, Ctrl C, tava dando o keyboard interrupt? Esses são sinais que o sistema operacional manda para o processo Python ali. Se a gente definir uma maneira de recebê-los, a gente consegue fazer tipo um shutdown gracioso, né? Então vamos botar aqui um graceful exit, herdando do system exit, né? Que é essa exceção que ele é herdado. O keyboard interrupt. Vamos criar aqui uma outra classe. Uma outra classe não, uma função. Shutdown. Graceful exit. E aí. Na main, vamos definir os signals, né? Então, primeiro tirar aqui o loop. Botar ele, na verdade, né? Botar aqui o loop. Loop. E aí aqui a gente vai fazer for nome sinal. Seguinte. Sigitame. Seguinte é o Ctrl C que a gente dá na aplicação. Sigitame seria se tu matasse o processo pelo sistema operacional. Tipo, kill, número do processo. Então a gente vai ao loop.add signal handler, get attribute, signal. Signal. Shutdown. Beleza. Basicamente o que está fazendo é, de acordo com o sinal que receber, execute um callback, que seria o nosso shutdown aqui, né? Isso aqui na main. E aí, a gente vai ter que fazer o seguinte também. Vocês se lembram que na aula, na aula anterior a gente fez uma maneira de executar o event loop de forma manual. Opa, calma aí. Já volto, só responder aqui o zap. Voltei, pessoal. Continuar aqui, né? Vamos lá. Vamos criar um novo event loop, né? Daí mesmo esquema da aula anterior. Complete bem. E aí no except aqui, vocês viram que a gente tem o graceful exit, shutdown, e a gente já registrou eles no event loop, né? Que a gente vai pegar aqui rodando. Então a gente vai fazer o graceful exit. E aí a gente vai botar para rodar outra corotina. Vamos botar uma corotina para. Cadê aqui? Tasks. Tasks, né? Vou botar uma cortina para fazer um handle das tasks. Handle tasks. E aí, tasks aqui. Opa. Vamos printar essas tasks. E aí temos que fechar a cortina. Finally. Close. Vamos dar o Ctrl C. Ele não printou esta.
tasks. While true. Tá, a gente tem que conectar primeiro um cliente. Vamos dar o Ctrl C aqui agora. Ó, você viu que foi gracefully, né? Não deu aquele erro gigantesco e tal. Aí no Ctrl C, ó, você vê que tem a task 2, echo, task was destroyed. Isso aqui é o print, tá? Das tasks. E por que ela foi destruída, né? Porque ela não parou de rodar, porque tá dentro do while, né? E aí quando a gente deu loop close, o close ele faz o cleanup das tasks pendentes, né? Aí vamos fazer o seguinte. Vamos botar um ponto break. Opa, dá um command C agora. Ó, o echo foi finished, né? Show. Agora vamos fazer o seguinte. Pegar ele e result. Hum. Python sync, netcat. Eu vou botar erro agora. Erro. Beleza, vou dar um Ctrl C. Graceful exit during handling of the another exception. Rapaz, olha que interessante aí. Vou botar um breakpoint aqui. Erro. Vou dar o Command C. Entrei no breakpoint. Tasks 0. Ponto down. True. Acabou. Tasks 0. Ponto result. Ó, o que que é? A exception. Era isso que eu queria mostrar anteriormente, ó. Porque a task tão exceptional, o resultado dela vai ser a própria exception. Vamos ver qual é o type dele. Deixa eu ver quais são os métodos. Vamos aqui. Instance string. Tasks. Queria pegar o task 0. Hum. Olha aí.
vamos fazer o seguinte, ó. O result é como se fosse um eval, né? Um evaluation da expressão Python. Vou botar aqui, ó. Try accept exception as it if. Breakpoint. Breakpoint. E type e class exception. É isso, eles. Então, a task que o ponto result dela é a expressão Python mesmo, e daí, como é uma exceção, vem aquele REPL dele maluco. E aí também vocês viram, aí meio que tipo, complementando como você pode implementar os signals, né? O loop no event loop do async, né? E aí você pode fazer várias coisas a partir dele, né? Por exemplo, a gente aqui no caso estava fazendo o handle dele de, sei lá, de pegar o resultado que queria mostrar, que é uma exceção, né, na task. Mas poderia também, tipo, fazer outras coisas, tipo, quero cancelar essa task. Vamos supor que você tá rodando aí você tá rodando aí a task, né? Vamos supor aí que tá. Vamos ver. Vou botar aqui. Esperar. Tasks. Esperar. Fazer o seguinte. Assim que o ponto wait for task for task in tasks. E aí eu vou botar 2 segundos. For task in tasks esperar. Try await task. Except 5.exceptions.timeout. Demorou demais. O que isso aqui vai fazer, né? Se eu der um Ctrl C enquanto o server socket estiver rolando aqui. Então, beleza, tá rodando aqui, né? Eu vou lá, conecto de novo. Aí dou. Cascar. Show. Se eu der um Ctrl C nele, você vai ver. Opa. Que o. Tá, não era o PB. Vou botar aqui. Vou botar 10 segundos aqui. Wait task. Tirar o break também, né? Porque ele tava saindo ali do loop. Pra continuar o loop, né? Tá. Vou botar aqui agora. Oi. Oiê. Vou dar um Ctrl C agora. Ó. Ele já foi pro nosso callback, né? Ele vai pegar todas as tasks que estão na lista de tasks, né? Que no caso é só uma, porque ele cria task por conexão, né?
E ele vai falar, vou esperar essa task terminar de rodar em até 10 segundos. Esse wait for é um wrapper na task, tá? Então, se a task não completar em 10 segundos, que aí eu faço o loop aqui no caso, eu dou um await nela, dou um await na task aqui, que está no wrapper do wait for. Se ele demorar mais de 10 segundos para executar, vai ter uma exceção de timeout erro. Por isso que aqui, ó, demorou demais. Task. E por que deu essa exceção timeout, né? Porque já que a task é nada mais que o echo, né? E o echo é um loop, então a task sempre vai estar pendente, sempre vai estar rodando. E aí, como demora mais de 10 segundos, né? Você vê aqui que entrou na exceção. Aí isso aí seria uma maneira de tu fazer um cleanup depois do Ctrl C, né? Seria um signal do sistema operacional. E aí seria isso aí, mais um vídeo demonstrando um pouco mais aí do como funciona o Event Loop, né? Que ele se baseia em selectors, que eles são nada mais que o sistema de notificação do sistema operacional, né? E a gente fez umas comparações aí com sockets, né? Bem idêntico. Espero ter ficado um pouco mais claro. E próximo vídeo aí vamos dar uma olhada em vamos fazer requisições concorrentes. Aí vamos supor, quero fazer um scrapping ou algo do tipo, usando o asyncio. Fechou? Então é isso.